Linha do tempo. A história registrada de Westeros remonta a mais de 12.000 anos, de acordo com a tradição, embora a precisão das lendas e mitos que contam muito dessa história seja abertamente questionada pelos mestres da Cidadela, entre outros. Tal como acontece com as culturas medievais da vida real, as pessoas que habitam um mundo conhecido no qual os continentes de Westeros, Essos e Sotoros estão localizados não possuem conhecimento objetivo sobre como seu mundo foi criado. Isso contrasta com J.R.R. O legendário da Terra-média de Tolkien, no qual os personagens realmente encontraram seus deuses ou seres angélicos e conheceram toda a história de seu mundo. No mundo de fantasia em que Westeros se passa, a civilização gradualmente se uniu do nível de caçadores-coletores, como na vida real. Muitas culturas diferentes têm suas próprias teorias sobre como o mundo começou e como a raça humana surgiu, geralmente vinculadas à religião que praticam. Diferentes religiões oferecem teorias drasticamente diferentes sobre como o mundo foi criado. Ainda mais simples tradições culturais e histórias orais têm muito a dizer sobre o assunto, mas nenhuma evidência concreta. Algumas dessas tradições orais são conhecidas por serem simplesmente imprecisas. Os Dothraki acreditam que o primeiro homem surgiu há 1000 anos, quando até mesmo as histórias escritas de outras civilizações contínuas remontam a 5 a 6.000 anos. As primeiras histórias escritas datam de cerca de 6.000 anos atrás, quando os Ândalos introduziram a escrita em Westeros. Os primeiros homens não tinham um sistema de escrita mais avançado do que as runas para marcar túmulos, portanto, toda a história antes de 6.000 anos atrás se baseia na tradição oral. Muitos dos eventos anteriores a 6.000 anos atrás em Westeros, durante a Era dos Heróis, são meio lendários, e alguns dos contos mais fantasiosos desses tempos provavelmente têm pouca base na realidade. Ainda assim, todas as lendas e histórias orais podem ter algum fundo de verdade por trás delas. Histórias escritas em Essos das grandes civilizações de Valíria e Gis também datam de cerca de 5 a 6.000 anos. Mesmo assim, isso é cerca de 2 vezes mais longo do que o registro histórico escrito contínuo do que existe em nosso mundo da vida real, sendo nosso equivalente se a história escrita fosse estendida ininterrupta até a construção do primeiro zigurate na antiga Suméria. A tradição oral remonta 2 vezes mais. Uma questão importante, apontada pelo próprio autor George R.R. Martin, é que, como diz o ditado, a história tende a ser escrita pelos vencedores. Assim como na vida real, os habitantes de Westeros durante o período da série de TV não possuem um registro objetivo da história. A história tende a ser mais precisa quanto mais próxima do presente, mas principalmente no sentido de que fábulas e semimitos tendem a não mais serem incluídos. Todos os livros de história exibem, em algum grau, os preconceitos de seus autores. As histórias escritas mais antigas em Westeros foram feitas pelos invasores ândalos, e eles se retrataram de uma forma positiva enquanto matavam ou conquistavam os primeiros homens do sul. Os nortistas, descendentes dos primeiros homens que nunca foram conquistados pelos ândalos, têm uma visão decididamente negativa das invasões ândalas. O sistema de datação é baseado na Guerra da Conquista. Assim, todas as datas são BC para antes da conquista ou AC para depois da conquista. Nos livros. Tempo de medição. Na época dos romances, Westeros usava um sistema de calendário baseado no ano do desembarque de Aegon, que ocorreu 3 séculos antes. Como explicado acima, chamá-lo de desembarque de Aegon, é um tanto anacrônico, visto que o desembarque aconteceu no início da conquista, mas o sistema de calendário só começa 2 anos depois, no final da conquista. Mais recente os textos históricos do universo estão mudando para o nome alternativo depois da conquista, AC. A diferença é puramente de nomenclatura, o ano 298 AU e o ano 298 AC são exatamente os mesmos. O mundo conhecido em que Westeros e Essos se passam tem estações variáveis que podem durar anos, às vezes uma década cada, embora essas longas temporadas ocorram apenas uma vez a cada século ou 2. Em média, parece que uma temporada pode durar cerca de 2 a 3 anos ou mais, o ciclo completo de 4 temporadas, portanto, leva cerca de uma década. Há indícios de que as estações nem sempre foram assim, os personagens ainda definem um ano como um período de 12 meses, não um ciclo completo de verão a inverno. Os meses são os mesmos da vida real, aproximadamente um período de 30 dias. O termo Muntarne é comumente usado para mês. Aparentemente Westeros não tem nomes específicos para cada mês turno da lua, dado que mesmo depois de 5 romances por mês o nome nunca foi mencionado, e os nomes reais dos meses derivam da história da vida real, ou seja, julho e agosto foram nomeados depois dos imperadores romanos.
Quando o texto da história do universo das novelas sobre a dança dos dragões fornece datas específicas, elas geralmente estão apenas no formato no quinto dia da terceira lua do ano 131 ao etc. a cada mês por número. Tenha em mente que isso é essencialmente o que o calendário gregoriano da vida real faz, herdado dos romanos, e seus nomes geralmente derivam apenas de números latinos. Setimber é o sétimo mês, Aut-Ober é o oitavo mês, etc. Westeros também não usam um sistema o'clock de medição de horas em um dia, eles também não possuem relógios mecânicos. Nem todas as culturas ao longo da história da vida real mediram a primeira hora de um determinado dia começando à meia-noite, o exato oposto do meio-dia. Alguns começam ao nascer do sol, outros ao pôr do sol. Não está claro em que hora um dia se torna oficialmente o próximo em Westeros, embora, considerando que eles são uma sociedade agrária, eles provavelmente medem por cada nascer do sol. Cada dia aparentemente consiste em um período de 24 horas, simplesmente para que Martí não confundisse os leitores quando se referisse a uma certa quantidade de horas na narrativa. As pessoas em Westeros aparentemente apenas aplicam nomes coloquiais a cada hora do dia, ou seja, a hora do lobo é a hora mais escura no meio da noite. Alguns outros nomes de horas foram mencionados de passagem. A hora do morcego, aparentemente bem tarde após o pôr do sol, se não a noite profunda. A hora da enguia, segue imediatamente a hora do morcego. A hora dos fantasmas, segue imediatamente a hora da enguia. A hora da coruja, vem várias horas depois da hora do morcego, mas ainda antes do amanhecer, sua posição exata não é clara. A hora do lobo, a parte mais escura da noite, vindo depois da hora da coruja. Na vida real, a hora do lobo é normalmente considerada vagamente em algum ponto entre 3 horas e 5 horas. A hora do rouxinol, vem depois da hora do lobo. Linha do tempo do livro. Os eventos da série de livros são mais rápidos do que em Game of Thrones. A série foi adaptada dos livros amplamente com base na seguinte estrutura. A primeira temporada cobre os eventos do primeiro livro, a Game of Thrones. A segunda temporada cobre os eventos do segundo livro, a Clash of Kings. As temporadas 3 e 4 cobrem os eventos do terceiro livro, a Storm of Swords. A quinta temporada cobre os eventos do quarto e quinto livros, a Feast for Crows e a Dance of Dragons. A sexta temporada cobre eventos do esboço do próximo sexto livro, The Winds of Winter. As temporadas 7 e 8 cobrem eventos do esboço do próximo sétimo livro, a Dream of Spring. Na série de livros, a data no final de A Dança dos Dragões é um pouco mais tarde no ano 300 depois de Cristo, mas os eventos, Santanis logo para lutar contra os Boltons, Cersei recentemente teve sua caminhada de expiação, Meereen sendo sitiada por Deslavers, correspondem às temporadas 5 e 6 da série de TV, calculadas para os anos 302 e 303 AC, por cima. Isso ocorre em parte porque um livro não corresponde a um ano e em parte por causa da decisão de dividir o conteúdo do terceiro livro, A Tormenta de Espadas, em 2 temporadas de TV em vez de uma, como havia sido feito nos livros anteriores. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de dar like e se inscrever no canal. Eu fico aqui, até a próxima!